Caríssimos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Lucas e uma parte do Evangelho que é bastante importante. Na teologia nós dizemos que é o discurso escatológico de Jesus. Escatologia quer dizer o estudo dos fins dos tempos, das últimas coisas. O dia da vinda de Jesus, o dia da vinda do Filho do Homem, o dia em que todas as coisas serão finalizadas, terminadas, quando tudo terminará, quando chegará ao fim. Aqui as coisas se misturam, as profecias se misturam. Jesus, quando estava sendo perseguido, que chegou na cidade de Jerusalém, disse: vocês vão destruir este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando do corpo dele. Eles achavam que era do templo de pedra. Mas a destruição do corpo de Jesus já era profecia do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, no ano 66, começa um grande conflito entre os judeus e os romanos, que já não suportavam mais o domínio do Império Romano. Este conflito vai crescendo até que em agosto do ano 70, o imperador Vespasiano, que conhecia muito bem Jerusalém, porque viveu muito tempo ali ainda quando era general do Império Romano, ele reuniu 4 milícias. 4 milícias significam 20 mil homens do Império Romano, entra na cidade de Jerusalém e acaba com a cidade. Destrói completamente o templo de Jerusalém, que era suntuoso e belo e grandioso, um dos edifícios mais importantes da antiguidade, foi reduzido a cinza, não sobrou nada, tudo foi destruído. O exército foi tão violento que matou soldados, matou o povo civil, matou inclusive entre eles, se mataram da violência que foi a grande guerra do ano 70, agosto do ano 70. E foi algo tão pavoroso que aqueles que sobraram disseram: o mundo acabou. O mundo acabou. Nosso mundo não existe mais. Esta foi a destruição de Jerusalém. Só que esta destruição de Jerusalém, Jesus aplica a uma nova profecia. Assim como o templo sagrado foi destruído, o mundo também será destruído. Tudo vai acabar. E ele diz: quando você vê Jerusalém sendo cercada pelo exército, o terrível exército romano, você vê que não tem saída, não tem para onde você correr, não tem como correr mais para as montanhas, não tem mais nada. É só esperar a morte e acabou. Quando você vê a cidade sitiada, você vê que ali chegou o fim. Olhe para os tempos e você também vai ver. Quando você vir a humanidade sitiada, os nossos valores sendo destruídos, a nossa fé sendo cerceada, quando você vir o tempo que não para de jeito nenhum e está cada vez mais rápido, os dias cada vez mais velozes, as coisas cada vez mais intensas, as doenças cada vez mais fortes, o mundo entrando em colapso. Quando você vê tudo isso, é o fim. Se prepare que chegará o fim. A gente fica meio apavorado, mas ele continua dizendo: quando estas coisas acontecerem, levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Ao invés de cairmos de medo, apavorados como os judeus que viram os romanos ao redor da sua cidade, ao invés de nos apavorarmos, nós devemos levantar a cabeça e dizer: finalmente chegou o grande dia. O dia de eu ver o meu Senhor descendo sobre as nuvens do céu. O dia em que eu serei liberto de toda esta tribulação. O dia em que o meu general veio me buscar e me levar definitivamente para casa. A paz chegou, ele é o príncipe da paz. E é essa a esperança que nós devemos trazer em nossos corações. Mas também
além desta esperança de ser libertado pelo Senhor, a gente precisa estar preparado para esse dia. Estar com o coração em paz, com o coração nele. Estar lutando contra o mal, contra o pecado, diariamente, constantemente, sem tréguas. Devemos ser um soldado no campo de batalha, esperando o nosso general que virá, nos resgatará, mesmo que a gente esteja completamente ferido, ele nos colocará nos ombros e nos levará de volta para casa. E é essa esperança que temos que trazer em nossos corações. Tudo que vemos será destruído, mas existe um lugar que não pode ser tocado, porque ele é todo de Deus.